Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano e todos os dias eu estou aqui compartilhando uma escritura que é da designação do Vem Segue. Eu convido você a fazer parte desse estudo comigo, tá bom? Aqui. E ontem eu gravei a mensagem junto com a minha filha aqui, né, que falava sobre o ensinamento dos pais aos filhos. E muitas pessoas, na verdade, teve muitas mensagens mesmo, né? Agradecendo e falando palavras gentis, bondosas, né? A Carol, ela pediu para agradecer essas mensagens, tá bom? O céu já é de vocês aí por conta de tanta mensagem carinhosa que vocês mandaram. Quero mandar também um forte abraço para a irmã Isilda, tá bom? Ela é da Igreja Adventista, ela tá sempre acompanhando o estudo aqui também com a gente. Tá bom? Um forte abraço para você. Hoje nós vamos compartilhar aqui a sessão 70 de Doutrina e Convênios, tá bom? Para entender melhor essa sessão aqui, eu vou ler a parte de cima do cabeçalho aqui, uma parte, tá bom? Que explica algo bem valioso, falando em referência a essa revelação. No cabeçalho aqui da sessão diz assim: essa revelação foi dada após a conferência ter votado que as revelações eram valiosas para a igreja, como as riquezas de toda a terra. Então essa revelação aqui foi após eles votarem de que a publicação do livro de mandamentos, do livro de doutrina e convênio, era muito importante para a igreja, né? Então veja só que interessante. Primeiro, eles tiveram que reconhecer que a escritura era boa, era importante para a igreja. E aí depois o Senhor dá uma revelação para eles. Olha que interessante, a respeito do voto que eles deram, a respeito desse aprovamento, né, de publicar, né, essas escrituras aqui. Bom, então olha só o que se dá aqui nos versículos, né? Eu vou ler e já vou explicando aqui. Mas antes de ler esse versículo, olha o que o próprio Salvador fala a respeito das escrituras, né? Porque as revelações que Joseph Smith recebeu e foi publicado eram escrituras, tá bom? Ou seja, como na própria revelação diz, tudo aquilo que o servo do Senhor fala, por inspiração ali, movido pelo Espírito Santo, é escritura. E essas revelações são escrituras. E olha que Jesus Cristo ensina a respeito das escrituras aqui em João, capítulo 5, versículo 39. Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Olha só, ele pede para nós examinarmos as escrituras, porque nós cuidamos que nas escrituras tem a vida eterna, que nos ensina o caminho para voltar à presença de Deus, para nós conseguirmos ser exaltados, viver com Deus para sempre. Então, se nós cuidamos que nas escrituras tem o caminho, né, para nós voltarmos à presença de Deus, e é delas, né, das escrituras que testificam a respeito de Jesus Cristo, então nós devemos realmente examinar. E a própria revelação aqui, né, no cabeçalho, vai falando sobre que a igreja considerava essas revelações, conforme diz a palavra aqui, ó, como as riquezas de toda a terra, né? Então, algo muito valioso. Vamos para os versículos aqui e eu vou explicando, tá bom? Então eu vou ler o versículo do 2 até o 4. Diz assim: porque lhes dou o mandamento, portanto, escutai e ouvi, pois assim lhes diz o Senhor. Eu, Senhor, indiquei-os e ordenei-os para serem mordomos responsáveis pelas revelações e mandamentos que lhe dei, que lhe darei mais adiante. E um relato dessa mordomia deles exigirei no juízo, no dia do juízo. Então, o que o Senhor está dizendo aqui, né? Ele está dizendo que essas revelações que foram dadas, tá bom? Que as pessoas eram mordomos, né, dessas revelações. Para um pouco para pensar. Você já parou para pensar que você é um mordomo responsável pelas revelações que você recebe, né? E quando nós falamos sobre revelações, a gente lê as escrituras, já tem as revelações que são as obras padrões, mas existe aquilo que Deus ele te revela no seu coração por meio do Espírito Santo. Então essas revelações também você vai ter que prestar conta, né? Você recebeu um mandamento, recebeu essas revelações e nós vamos ter que prestar conta para Deus o que nós fizemos dessas revelações, desses ensinamentos, se nós seguimos ou não, tá bom? Então é bem importante essa parte aqui. Interessante que ele fala aqui
dos mandamentos que dei e dos que darei. Né? Então a gente ganhou os mandamentos, as revelações, mas a gente vai receber mais. Nas conferências cada vez mais é falado sobre a revelação, que o Senhor Ele quer que nós aproximemos. O Senhor está ansioso para falar conosco, então a gente precisa se comunicar com Ele por meio de oração, por meio das Escrituras, para que nós possamos receber as revelações. Então eu separei aqui algumas partes sobre revelações. Né? As Escrituras, elas são as revelações do Senhor. A conferência geral também são revelações do Senhor. Nós podemos sentir a voz do Senhor, o amor do Senhor e o que Ele quer para cada um de nós na nossa vida, tá bom? Discursos na ala, uma noite familiar, tudo isso serve como revelação para nós também em nossos dias. Uma outra coisa que nós podemos encarar como uma revelação para nós é a bênção patriarcal. Se você não tem, vai atrás da sua bênção patriarcal. Conversa com o bispo para você receber sua bênção patriarcal, tá bom? E a bênção patriarcal não é para ser lida uma única vez. Né? Ela é como uma bússola para guiar a nossa vida. Quando você lê novamente, você vai ter novos entendimentos ali também, assim como é nas Escrituras, tá bom? E para terminar aqui, né, apesar da conferência, das Escrituras que nós temos, o que mais importa é o que o Espírito Santo toca em você. Essa realmente é a revelação que você deve seguir, tá bom? Então, falando a respeito da revelação, que é como um guia, eu lembrei aqui de Alma 37:45, que é quando Alma ele fala ao seu filho Elamã. Né? Ele fala a respeito daquele guia, né, que nós chamamos de liarona, né, que Lei obteve para guiar, né, a sua família pelo deserto e para vir para a terra prometida. Então nessa escritura diz assim: pergunta agora, não há nisto um simbolismo, ou seja, o simbolismo da liarona, né, desse guia que guiava? Pois tão certamente como este guia trouxe nossos pais para a terra prometida, por terem seguido seu curso, também as palavras de Cristo, se lhe seguirmos o curso, nos conduzirão além deste vale de tristeza, a uma terra de promissão muito melhor. Olha só que interessante, né? Ele falou que assim como aquele guia trouxe Lei e sua família para a terra prometida, as palavras de Cristo, as Escrituras, vai nos conduzir para além deste vale de tristeza, para uma terra muito melhor. Ou seja, para o reino celestial, para habitar com Deus em Jesus Cristo. Então é essa a mensagem que eu quero compartilhar. Tá bom? Cada semana a mensagem do Vem Segue-me, ele tem algo tópico principal. Né? E o dessa semana, o tópico principal lá está escrito assim: como as riquezas de toda a terra. Ou seja, está falando a respeito dessas revelações, das Escrituras que nós recebemos. Então, as revelações que nós recebemos é como a riqueza de toda a terra. Na verdade, mais importante do que qualquer tesouro aqui na terra. Por quê? Porque as Escrituras e essas revelações vão nos conduzir para além deste vale de tristeza, para voltarmos a viver com Deus, para irmos para o reino celestial habitar com Deus. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.